Olá, galerinha! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês me assistem, mas sintam-se cumprimentados. Eu me chamo Luana e sou aluna do 4º ano do curso Formação de Docentes do Colégio Paysandu. Já estive com vocês, já tivemos uma aula juntos, quem aí lembra da nossa aula? Trabalhamos então o componente curricular de língua portuguesa, certo? Com o conteúdo de diário pessoal. Nós vimos o que é um diário, nós vimos qual a estrutura do diário, por que escrever um diário, qual a finalidade, quais as características, vimos algumas regrinhas, certo? De como fazer, como escrever esse diário. Escrevemos, né? Registramos, relatamos o nosso dia a dia. Ou seja, nós escrevemos também o nosso diário pessoal. E aprendemos aí, então, sobre o diário, certo? Mas hoje eu estou aqui para a gente trabalhar um outro componente curricular, que é a geografia. E dentro da geografia, nós vamos ver o conteúdo relacionado à diferença, então, às diferenças, né, entre o campo e a cidade, entre a área rural e a área urbana. Vamos lá, então? Então, vamos lá para nossa aula. Como eu estava falando, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a diferença da área rural e da área urbana, certo? Vamos começar então pontuando algumas características da zona rural e da zona urbana, da área rural e da área urbana. Área rural, zona rural, o que será que é isso? O que isso significa? Bom, essas áreas, conhecidas como áreas rurais, né, são aquelas mais afastadas da cidade, ou seja, do centro urbano, de onde tem muito movimento, muitos prédios, muitas casas, muitos comércios. É aquela área mais afastada da cidade, que geralmente ficam as fazendas, os sítios, as chácaras. Todo mundo aí sabe, né? Nessas áreas rurais, né, qual que é a principal característica desse lugar? Tem muita natureza, né? Não existem muitas pessoas morando uma perto das outras, assim como na cidade, né, onde nós moramos, que é uma casa do ladinho da outra, as casas são mais afastadas, existem mais animais. As pessoas geralmente produzem o seu próprio alimento. Como assim? Por exemplo, se eles precisam de leite, precisam de ovo, a maioria das vezes eles mesmos produzem. Eles cuidam da vaquinha, eles têm galinha para ter o ovo, eles plantam o que eles vão comer, eles plantam mandioca, eles plantam alface, tomate, enfim, o que eles precisam, certo? Então a maioria, não tudo, né? Mas a maioria dos alimentos eles mesmos produzem para o seu próprio consumo. Diferente daqui da cidade, né? Eu falo daqui porque eu moro na cidade. Agora pensando na cidade, na área urbana, como que é a moradia? Será que é todo mundo bem afastado um do outro? Não, já é mais pertinho. Você tem vizinhos, né? Tem uma rua que você mora, tem vizinho na tua frente, vizinho dos lados, então existem mais pessoas morando. É mais difícil a gente produzir o nosso próprio alimento, né? Porque eu acho muito difícil alguém de vocês aí em casa ter uma vaca, por exemplo, em casa, para tirar o leite. Não, né? A maioria das vezes a gente compra no mercado, então, né, o leite não, a gente não pega direto da vaca. Então, essas são as principais e mais visíveis diferenças, digamos assim, né? No centro urbano, por exemplo, na zona urbana, se eu preciso comprar uma calça ou uma camiseta, eu vou numa loja, chego lá, vai ter uma variedade de camisetas e eu compro, né? Na área rural já não é assim. Quase não existem lojas, shoppings, supermercados, farmácias, não. Então, é um tipo de moradia um pouquinho diferente, certo? Vocês que moram na cidade, pensem aí como seria morar nesse centro, nessa zona rural. Já pensou? Você acordar de manhã, quer tomar café com leite, vai lá, tira o leite da vaquinha, vai comer um ovo mexido, pega o ovo com a galinha, direto da galinha. Já pensaram? Cuida dos animais. Se você precisa
comprar alguma coisa de imediato não vai ter ali pertinho. Então é uma vida completamente diferente, né? Assim como quem mora na zona rural, quando imagina morando na cidade, fala: nossa, mas vocês moram na cidade, né? Não produz o próprio alimento, tem que comprar tudo no mercado, é tudo muito barulhento, tem muito carro, muita gente, muito movimento, enfim. Então são duas realidades bem diferentes, né? Deu para entender um pouquinho da diferença da zona rural da zona urbana, certo? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como que os nossos centros urbanos, as cidades foram se formando. Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, há alguns anos atrás, né, a maioria das pessoas moravam nas zonas rurais. Vocês sabiam disso? Como assim? Quer dizer, então, que antes de formar-se as cidades, as pessoas moravam afastadas? Sim, as pessoas moravam mais afastadas nas áreas rurais. E com a necessidade de busca por emprego, por estudos, enfim, as pessoas vão saindo da zona rural e vão vindo para a cidade, para o centro urbano, certo? Esse fenômeno de sair da zona rural e vir para o centro urbano em busca de emprego, para trabalhar em empresa, nas lojas, supermercados, para estudar, enfim, chama-se êxodo rural, certo? Então, quando alguém perguntar para você assim: sabe o que é êxodo rural? Vocês vão falar: sei sim. É quando uma pessoa, então, do interior, da área rural, sai do seu lugar de moradia e vai para a cidade para morar lá e viver lá, certo? E isso é muito comum de acontecer, né? A gente garanto que vocês aí conhecem pelo menos alguma pessoa que morava no sítio, na chácara, na fazenda e vem para a cidade para procurar emprego, enfim. Certo? Então aí a gente conseguiu pontuar algumas diferenças da zona rural e da zona urbana, certo? Então agora, para finalizar a nossa aula, eu vou deixar com vocês aqui um videozinho bem legal que vai falar um pouquinho sobre esse nosso conteúdo, certo? Então agora que a gente já viu algumas diferenças, né? Sobre a área rural, a área urbana, a gente já viu o que é o êxodo rural, o que significa esse termo, certo? Então agora nós vamos fazer algumas atividades sobre isso. A primeira atividade é um textinho que vocês vão ter que ler com muita atenção e interpretá-lo. Ou seja, não é só ler por ler, tem que prestar atenção, ler para entender. Nesse textinho, vai estar falando um pouquinho sobre tudo isso que eu falei, certo? Sobre, então, as diferenças da cidade, do campo, vai contar lá a questão da agricultura no campo, que é aquilo que eu falei para vocês, que eles plantam, né? Os alimentos para eles consumirem, não só para eles consumirem, mas também para nós, né? Porque vocês já pensaram de onde que vem o nosso alimento? O leite que a gente compra no mercado não vem lá da caixinha, ele vem da vaca, né? Todo mundo sabe. Mas de onde que vem essa vaca? Quem tira esse leite, certo? Então, tudo que a maioria não, todos os nossos alimentos, né? Vegetais, frutas que precisa plantar, alguém plantou, alguém colheu, alguém cuidou, para só então chegar no mercado, no supermercado, na feira, na casa de frutas e a gente poder comprar e consumir, certo? Então, vai lá, vai estar explicadinho a diferença, né, do campo, da cidade. Então, vai falar um pouquinho sobre a questão do trabalho, que é isso que eu tô falando, do trabalho no campo, né? Quem trabalha no campo, qual que é a função, o que eles fazem, qual a importância. Quem trabalha na cidade também, qual a função, qual a importância, certo? A gente tem que lembrar que os dois trabalhos são muito importantes para a nossa sobrevivência. Assim como a gente precisa de alguém que tire o leite, de alguém que tire os ovos, de alguém que plante, que cuide, que colha, a gente precisa de alguém que produza roupas, sapatos, calçados, remédios, produtos de higiene, enfim, a gente precisa desse equilíbrio para que tudo funcione bem.
Então, esse textinho vocês vão ler com muita atenção e interpretar. Depois, vocês vão realizar uma atividade e vão ter que falar quais são as características da cidade e quais as características do campo. O campo é barulhento, é silencioso, tem muitos prédios, tem muita natureza. Vão responder lá. Vocês também vão ter que pintar uma figura que representa o centro urbano. Ou seja, como que é o centro urbano? Tem muitos prédios ou tem muitas árvores? Será que tem vaca, galinha, porco na cidade, no centro urbano? Então vão ter que pensar lá e vão ter que pintar o desenho. Certo? Lá, vocês também terão uma atividade para marcar verdadeiro ou falso nas afirmações. Então, vai ter algumas afirmações lá, perguntando sobre o campo e a cidade, que é o que a gente tá vendo, e vocês terão que responder se é verdade, se é verdadeiro ou se é falso, certo? Por exemplo, a zona rural... a principal característica da zona rural são moradias uma perto das outras. Será que é verdade? Será que é ou não? Será que é falso? Vão ter que pensar na cabecinha de vocês e responder se é verdadeiro ou falso. E também tem uma atividade lá descritiva que vocês precisarão escrever. Quais transformações, então, aconteceram no campo e na cidade, que foi aquilo que eu contei para vocês, né? O que aconteceu, que as pessoas saíram do campo para ir morar na cidade. Também vai estar perguntando se todos os trabalhadores moram na zona rural, como que isso acontece ou não. Vocês vão responder lá, que a gente já conversou, né? Que existem moradores na área rural, na área urbana, os dois trabalhos são muito importantes, a gente precisa dos dois, certo? Então, vocês vão responder lá com muita atenção e carinho. Essa foi a nossa aula sobre zona rural, zona urbana. Espero que vocês tenham gostado, aprendido muito, certo? Façam as atividades com muita atenção, muito capricho e até a próxima. Beijão! Zona urbana e zona rural. Pequenino vem aqui aprender uma lição. Zona urbana e zona rural se formando na educação. Zona urbana é a cidade, onde há muita construção. Loja lá tem à vontade e muita comunicação. Som de tudo posso ouvir: buzina, sirene, campainha e avião. Muito lugar para se divertir: cinema, zoológico e parque de diversão. Na zona urbana posso dizer que tudo é fácil de montão. Ir ao banco é super rápido. E ir ao mercado, então? Se for zona rural, vou sair por lá sem medo. Tudo é muito natural. Um verde cheio de segredos. Lá podemos encontrar outro tipo de diversão. Tem cavalo, pescaria e cachoeira. Tem baile, rodeio e muita animação. Lá tem chácara, tem sítio e tem fazenda. E nas casas sempre tem plantação. Planto e colho, colho e como minha comida. Há muito na minha refeição. Os animais são uma beleza. Tem galinha, tem vaca e tem porquinho. Ajudam a cuidar da natureza. Porque no campo todo mundo é amiguinho. Seja na zona urbana ou na zona rural. Dando mergulho na piscina ou um pulo no rio. De carro ou carroça. Na varanda ou quintal. Videogame, computador, bolinha de gude e ioiô. Cada qual de um jeito só. Cada um tem seu encanto. É viver
e crescer de um jeito melhor, na cidade ou no campo.